Sejam bem-vindos a mais uma aula de C Sharp e hoje aprenderemos como montar um sistema de login. Bom, para facilitar o desempenho da aula, eu já criei o banco de dados, um banco de dados do Access aí, e eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Crie um novo projeto do tipo Windows Forms Application, adotem um nome aí, no meu caso vou colocar Sistema Login. Bom, inicialmente vamos montar aqui o design da tela. Três botões, os labels e dois text box. Vamos lá. Aumentar o tamanho da fonte, deixar mais visível. Vamos nomear aqui os text box. Senha. Login, logout. Então, logout. Então o funcionamento é o seguinte: a gente tem os campos aí usuário e senha, a gente tem o botão login, ele vai fazer a comparação no banco de dados, e caso ele encontre uma combinação, o que vai acontecer? Ele vai disponibilizar o botão informações. O botão informações vai trazer algumas informações referentes a esse usuário. E caso você não esteja logado, ou, ou seja, você não conseguiu se autenticar no sistema, esse botão de informações não vai estar disponível. E é assim que funcionam os sistemas geralmente. Existem partes do sistema que são disponíveis para quem está autenticado ou para um certo nível de usuário, tipo assim, um operador, um administrador e assim por diante. Então, o nosso próximo passo agora é criar uma classe estática, e vocês vão entender o porquê. Vamos adotar o nome aí para ela de autenticação. E ela vai ser do tipo, vai ser com modificador estático. Por que ela é uma classe estática? Porque a classe estática é um tipo de dado que não é instanciado. Ou seja, ela fica disponível na memória sempre que for necessário o seu uso. E é exatamente o que a gente precisa. É algo que armazena na memória os dados do usuário. Sempre que a gente precise recuperar isso, tem isso disponível em algum lugar na memória, entendeu? Vocês vão entender melhor. Já já. Então vamos criar aqui alguns campos, alguns atributos nessa classe. String nome, string senha, static int nível. Bom, basicamente na tabela usuários do banco de dados, a gente tem o campo nome, senha, nível e também o ID usuário. Mas aqui no nosso exemplo,
a gente não vai precisar dele, entendeu? Então, vamos facilitar as coisas. Então vamos criar aqui o método login. Ele vai receber alguns argumentos, caso nome, opa. Bom, lembrando aqui que os parâmetros ele tem que ter nome diferente dos atributos da classe, nesse caso. Bom, é isso. O logout ele vai invalidar esses dados. E agora vamos criar o método getUsuário. Static string. Bom, basicamente isso. O método getUsuário ele vai retornar para a gente as informações do usuário que estiver assim autenticado, né? Então vamos agora importar para o nosso projeto aqui o banco de dados. Properties, Resource, um arquivo existente aí. Vamos importar o banco. Cancel. Bom, com o banco importado, agora a gente vai criar a classe de conexão. Vamos lá. Classe conexão. E no caso aqui, como a gente está usando o banco de dados do Access, para facilitar as coisas a gente vai usar o conector aqui OLDB. Tá bom? Data. Bom, importar aqui o namespace do OLDB. Connection. Conectar. Connection string. E eu já tenho a string pronta. Que é essa daqui. Eu vou disponibilizar para vocês também aí na descrição do vídeo. Fazer o método agora desconectar.